seguem-nos a vida, filmam-nos, etc, etc. E depois, nem por decisão, confrontam-nos com aquilo. Acrescentando ao seu discurso, amigo, posso dizer o seguinte: sabendo que há esses problemas, não é? A maneira como foram abertas as fronteiras não deu para controlar isso. Então, a única medida que a gente pode fazer é restabelecer isso. E lá está, o Chega foi um dos primeiros partidos a começarem a chamar a atenção em relação a isso. Por isso, tanto é que nós encontramos dentro das propostas do Chega, falando sobre voltar a regularizar e policiar principalmente a entrada de imigrantes. Eu acho que deve-se dar uma atenção especial a imigrantes vindos do Brasil. Não sei se vocês vão me entender como uma pessoa xenófoba ou não, mas não sou. E até seria irônico se eu fosse, mas deve-se prestar uma atenção muito mais especial a países que têm muito mais propensão ou muito mais a possibilidade de infestarem o país com mafiosos. Se não fizerem isso, o país vai estar mais fodido do que já está. Isso nem é só nessa situação, cada imigração acabou por trazer esse problema. Temos já as 3 ou 4 situações dessas cadeias. Já foi dito até e posto-nos, não é? Não, mas a questão dos muçulmanos nem é muito... Porque assim, os muçulmanos não vêm só dos países islâmicos. Hoje em dia, vêm em toda a parte do mundo. Até em África já estão a começar a invadir. Portanto, isso ainda é um pouco mais difícil de controlar. Sim, Jordan, mas tem aquela questão, não é, que as pessoas têm que se adaptar, tem que ser fácil e fluido e confortável para toda a gente que isso aconteça, não é? Não está a ser confortável o que está a acontecer, não é? Porque não existe caracterização, não existe nem sequer a língua portuguesa como conforto, não é? Entende? Fica difícil porque a distância é tão grande. E depois ainda querem forçosamente que a gente aceite essa situação toda. A gente tem visto o impacto que está a criar. Sabe por quê, irmão? Você pode até alterar o teu nome, mas os teus dados biométricos você não consegue alterar. A não ser que você corte os dedos e fure os olhos. Está a entender? Então há informações que dá sim para ter acesso através dos dados biométricos. E mesmo que a pessoa não vê a primeira que é criminoso, porque criminoso não se vê no rosto, vê então nos dados biométricos. Hoje em dia o mundo está evoluído. Irmão. Pronto, mas lá está, aquelas medidas... As medidas que aconteceram foi que permitiram primeiro a chegada, depois a manifestação de interesse, ok? O que é que fez? Quer dizer, a pessoa de má índole já está do lado de cá e depois vai dizer que quer ficar. Antigamente isso não acontecia, entendes? Antigamente tinhas que fazer ter um contrato de trabalho, dar entrada através de um consulado no Brasil, por exemplo, e poderia vir para território nacional. Ou seja, esse filtro ele estava externo ao país. Nesse momento, ele estava acontecendo dentro do país, o que originou os problemas que temos, entendes? Inclusive pessoas que não estavam preparadas para sequer chegar ao território, entendes o que eu estou querendo dizer? Chegaram, não sabem-se como, sem dinheiro para estar, porque vieram como turistas, verem um primo ou algo do género e depois decidiram ficar, não é? Pronto, mas e depois, como fazem para alugar uma casa? Como é que fazem para sustentar os seus filhos? Se nesse momento que o salário mínimo não é o suficiente para sustentar um indivíduo sozinho, cuidando da sua moradia. É este tipo de situações que estamos aqui tentando transparecer para as pessoas. Eu acho que você concorda comigo, certamente. Não, eu concordo, mas basta seguir o exemplo de alguns países vizinhos. Tu se fores para a Bélgica, eles fazem controle de vez em quando nas residências para ver quantas pessoas vivem, estás a perceber? E quando há um número irregular de pessoas, ou seja, quando o número de quartos não é proporcional ao número de pessoas que vivem na casa, há medidas que eles tomam, entendes? E Portugal, nós às vezes temos que olhar à nossa volta e tirar exemplos. Eu acho que não é difícil fazer isso. Portanto, se tem que se tomar medidas urgentes, façam. O problema, às vezes, de Portugal, que eu vejo na minha empresa, ou seja, no meu entendimento, é um país que às vezes é muito brando a resolver os problemas, entendes? Metem muita burocracia no meio. E a burocracia, às vezes, só atrasa o processo. É muita burocracia, até para resolver coisas essenciais. Tem tanta burocracia que às vezes até a própria pessoa desiste de tratar o assunto.
Exatamente, vai o quê? Vai de encontro também a mais uma proposta do Chega. O Chega quer reduzir a burocracia, entendes? É muito chato, queremos resolver qualquer problema e nos depararmos com um monte de exigências e demora imenso tempo para resolver as coisas. Por exemplo, essa situação das pessoas de ir agora hoje em dia vão ocupar casas alheias e depois o proprietário ainda às vezes é que acaba por se dar mal. Não, isso não existe. Isso aí, é coisas que eu não entendo, meu. Às vezes, os nossos países africanos também não são melhores, atenção. Mas nós temos que falar daquilo que nós estamos a viver. E nesse momento, em Portugal, há coisas que fazem, que eles criam certas leis que ao invés de punirem quem deve ser punido, eles punem quem não deviam punir. E eu não entendo essa maneira de trabalhar. Isso é o que não encaixa na minha cabeça. Exatamente, e uma das coisas também vai de encontro a uma situação que foi levantada aqui, que é a valorização e recompensa ao trabalho. Por exemplo, é a tal situação, se você trabalha e ganha o suficiente para se sustentar dentro do território, seguramente você não vai haver nem sequer necessidade alguma de fazer algo errado, não é verdade? Porque você vai ter o suficiente para viver bem, não é?